Olá, eu sou a Marisa e sejam bem-vindos ao podcast Olá Tarte, o podcast onde deciframos ingredientes e partilhamos as melhores receitas. Hoje vamos falar sobre substituição de ovos na pastelaria, mas isso vocês já sabem, pois é o nome deste episódio. Por isso, vamos começar. Há cada vez mais pessoas que procuram formas de substituir o ovo, seja por alergia, intolerância, por serem vegetarianos, veganos ou simplesmente porque querem reduzir ou eliminar o consumo de ovos. E é por isso que este episódio é importante. O ovo, como falei no episódio sobre ovos, é um elemento muito importante na pastelaria e tem 5 funções-chave. É um agente de coloração. A gema dá uma tonalidade amarela aos produtos aos quais ela é adicionada, seja quando as usamos para dourar um brioche antes de ir ao forno ou quando as incorporamos num creme pasteleiro, por exemplo. É também um agente de liga, pois as proteínas presentes na gema, uma vez solidificadas, dão firmeza e estabilidade às preparações. É um agente de textura, seja quando coagula ou quando é emulsionado. É um agente espumoso. A albumina, que é a proteína presente nas claras do ovo, tem uma grande capacidade de absorção de ar, e é por isso que quando batemos as claras na batedeira ou manualmente de forma vigorosa, elas criam uma espuma porque agregamos ar às claras e estas bolhas de ar ficam presas no interior da clara. E é também um agente de volume. A clara do ovo, quando é batida, tem a capacidade de prender o ar e dilatar, e quando coagula, ou seja, quando é cozinhada, aumenta o volume dos produtos, como soufflés e merengues, por exemplo. E é por isto que, para substituir o ovo numa receita, é importante perceber qual a sua função, porque o segredo é substituir o ovo por um ingrediente que tenha a mesma função, ou seja, temos que substituir o ovo por algo que faça o mesmo trabalho que ele. Já existem no mercado substitutos de ovo em pó para diluir, normalmente em água. Estes substitutos são, de forma geral, compostos por fécula, fermento, espessantes e emulsificantes. Eles são uma boa maneira de tornar qualquer receita vegetal numa primeira abordagem. O ponto negativo é que são caros. No entanto, não se preocupa, pois existem muitos ingredientes banais que podemos utilizar para substituir quer o ovo, a clara ou a gema, sem problemas. O importante é substituir o ovo por um ingrediente que faça o mesmo trabalho que ele nessa receita. Isto porque, infelizmente, não há um ingrediente milagre que dê certo em todas as receitas. Temos que avaliar caso a caso e testar muito. É mesmo uma coisa de tentativa e erro. Às vezes basta trocar o ovo por um ingrediente, outras vezes 2 ou 3, e às vezes é mesmo preciso trocar toda a receita. Existem vários ingredientes que são usados como substitutos. A banana, a compota e o iogurte devem ser os mais conhecidos. Cada um destes ingredientes vai afetar a receita de uma forma diferente e a quantidade usada também deve ser adaptada. Não é que não possam usar qualquer substituto, mas têm que ter em consideração que o resultado não vai ser o mesmo. A textura, a cor, o sabor e o crescimento, entre outras coisas, pode alterar dependendo do substituto usado. E se não queres perder o tempo necessário para fazer todos estes testes até achares o substituto ideal para essa receita, o melhor é procurar já uma receita sem ovos. Já existem diversas receitas sem ovos, seja na internet ou em livros, e eu também vou partilhando ao longo do tempo, é só ficarem atentos. E por favor, não confiem em ninguém que diga que a banana é um ingrediente infalível para substituir ovos. Gostava que quem diz isso tentasse fazer uma massa choux com banana. Olha, se fizeres, manda-me uma fotografia com o resultado. Se já me segues no Instagram ou ouviste o episódio da apresentação deste podcast, sabes que sou especializada em pastelaria francesa. Se ainda não me segues, estás à espera de quê mesmo? O link está na descrição do episódio e vou ficar à espera do teu comentário na última fotografia publicada. Bom, a pastelaria francesa é, 95% baseada em ovos. Por isso, é difícil encontrar receitas sem ovos. Eu sei, muitos de vocês procuram receitas sem ovos por dieta, intolerância, alergia, ou porque escolheram excluir ovos da alimentação, ou porque estão sem ovos em casa. O ovo é provavelmente o ingrediente mais difícil de substituir em pastelaria.
Não é impossível e há cada vez mais alternativas, mas é bastante difícil. Como já deves saber, a pastelaria tem muita química envolvida e não vou estar aqui a dar nenhuma aula de química porque esse não é o meu objetivo e eu não sei o suficiente para isso. Mas é importante que percebam que este ponto é muito importante para perceber qual é o melhor substituto do ovo. Cada ingrediente tem uma função e para obtermos o resultado que pretendemos, ou seja, um produto com a textura correta e delicioso, não podemos substituir um ingrediente por outro se este não substituir a sua função. Em todas as receitas, não só receitas com ovos e não só em pastelaria, todos os ingredientes têm o seu propósito. E para substituir esse ingrediente específico, seja o ovo, seja produtos lácteos, seja o glúten ou outra coisa qualquer, temos que substituir o ingrediente por um outro ingrediente ou vários que cumpram a mesma função. Mas acho que por esta altura já devem ter percebido isto. Eu não estou aqui para dar lições de moral a ninguém, por isso vamos lá responder à pergunta de milhões. Como substituir o ovo, este ingrediente super versátil e multifunção, por outra coisa? Como já sabes, o importante é substituir a função do ovo, por isso é só descobrir qual é a função dele naquela receita. Vamos usar como exemplo um bolo. O ovo vai ter várias funções. Vai dar leveza, estrutura e liga à massa, mas também vai dar umidade, que é para termos um bolo macio e fofo. Como podes ver, já são 3 funções em apenas uma receita. O iogurte não vai dar a mesma qualidade de estrutura, por isso se fizeres um bolo onde escolhas substituir os ovos por iogurte, o bolo vai se esfarelar mais e não vai ser tão estável. Vai funcionar, mas nunca vai dar um ótimo resultado, vai dar apenas um bolo com 80% da qualidade. O ideal será, por exemplo, em uma receita que leve 3 ovos, substituir um ovo por iogurte e os outros por outro substituto que dê estabilidade. Ou se o objetivo não for eliminar todos os ovos, posso substituir 1 ou 2 ovos por iogurte e manter os restantes. É por isso que é importante primeiro perceber o que é que o ovo faz nessa receita específica para depois escolhermos o ingrediente ideal para o substituir nessa receita. Se o teu objetivo é tornar-te num especialista em pastelaria sem ovos ou vegetal, nada melhor do que estudares, ler muito, praticar e perceber todas as funções quer do ovo, quer dos seus substitutos. Agora vamos lá ao que vocês querem mesmo saber. Vou partilhar aqui uma lista de substitutos que pesquisei e separei por função para facilitar e estão à vontade para pegar numa caneta e num papel para apontar tudo. Agentes de coloração: curcuma, leite ou bebida vegetal. A curcuma é uma especiaria que dá uma cor amarelada. É usada em substituição da gema e serve para dar cor aos cremes como o creme limão, creme pasteleiro, creme inglês, etc. Ela dá um tom que vai do amarelo pálido a um amarelo mais forte consoante a quantidade usada. Dá apenas cor, ou seja, não pode ser usada sozinha na substituição da gema, pois não tem mais nenhuma função. A dosagem é de 1/4 de colher de café para 1 litro de leite ou bebida vegetal. Leite ou bebida vegetal. Misturado com açúcar de cana, o leite de vaca, cabra ou bebida vegetal, seja ela de soja, aveia, amêndoa ou outra, permite dourar brioches, croissants, folhados de maçã, etc. Pincela-se a massa antes de ir ao forno e à saída do forno temos uma massa com uma bela cor dourada e brilhante. A dosagem é misturar um tempurtin, ou seja, a mesma quantidade de leite ou bebida vegetal e açúcar. Agentes de liga: féculas, sementes de linhaça, sementes de chia, agar-agar, gomas de xantana e guar, compota de maçã, banana amassada, tofu, iogurte, puré de legumes e locará. A fécula, quando é misturada com água, tem propriedades gelificantes e são usadas para engrossar os preparados. Podemos usar tanto fécula de batata, de milho, tapioca, entre outras. E para além da função de liga, a fécula também dá maciez e leveza às massas. Pode ser usada em bolos, muffins, queques, massas de tarte, bolachas, cremes, brownies, cheesecake. E a dosagem para substituir um ovo é misturar 2 colheres de sopa de qualquer fécula
com 4 colheres de sopa de água. As sementes de linhaça vão dar um leve sabor de avelã às preparações. Podem ser usadas trituradas ou em farinha misturadas com água quente. A linhaça é uma semente mucilaginosa que incha em contacto com a água e fica com uma textura viscosa similar à clara do ovo. A farinha de linhaça dá liga às massas, bolos, muffins, queques, massa tarte, entre outras. Também é possível usar a linhaça como substituto das claras em neve. Para isso, basta fazer a chamada baba de linhaça. Sim, eu sei que o nome não é muito apelativo. Dosagem. Para substituir um ovo, basta misturar 15 gramas de sementes trituradas com 45 ml de água, o que é cerca de uma colher de sopa de sementes para 3 colheres de sopa de água. Esperamos 15 minutos antes de usar e está pronto. Para fazer a baba de linhaça, levamos a ferver 720 ml de água com 42 gramas de linhaça triturada. Deixamos ferver por 5 minutos e coamos. Depois de arrefecer, podemos montar em neve com umas claras de ovo. Cerca de 50 gramas de baba de linhaça servem para substituir uma clara. As sementes de chia funcionam como as sementes de linhaça, mas são mais caras. O sabor da chia é neutro e agradável e, ao contrário das sementes de linhaça, as sementes de chia não são usadas inteiras, misturadas com a água. Assim como a linhaça, elas incham em contacto com um líquido aquoso e dão liga a todo tipo de massas, bolos, queques, brownies, massa tarte, etc. A dosagem para substituir um ovo é de 30 ml de água para 10 gramas de sementes de chia. Pode ser usada depois de esperar 15 minutos. O agar-agar é uma alga vermelha de origem japonesa. É um gelificante natural de sabor neutro que é usado tanto em pratos doces como salgados. Esta alga é usada como substituto da pectina e da gelatina. 2 gramas de agar-agar equivalem a 6 gramas de gelatina de 200 volume. Existe agar-agar em pó e em flocos, mas a mais usada é em pó. O agar-agar, ao contrário da gelatina, tem que ferver em um líquido, seja ele água, leite, puré de fruta ou outro. Tem que ferver durante 2 minutos para ativar o seu poder gelificante. Ele dá firmeza aos cremes, pudins, geleias, etc. A dosagem é de 2 gramas de agar-agar para 500 ml de preparação líquida. É importante respeitar a dosagem, porque quando é usada em demasia dá uma textura desagradável. A goma de guar E412 e a goma xantana, o E415, são aditivos alimentares muito úteis para dar uma liga extra às preparações e podem ser usadas juntas ou separadas. A goma de guar é obtida da semente de uma leguminosa e é apresentada em forma de farinha. É um estabilizante, emulsificante e espessante. Ela melhora a textura, dá maciez, leveza e ajuda na fermentação. A dosagem é de 1 colher de café para 200 gramas de farinha. A goma de xantana é produzida através da fermentação da glucose por uma bactéria e é um processo natural. Ela apresenta-se em uma farinha mais fina do que a goma de guar e tem um grande poder de liga, espessante e gelificante e é também um agente de conservação. A dosagem é de 1 colher de café para 200 gramas de farinha. Como agentes de textura em substituição do ovo inteiro, temos o puré de fruta ou legumes, tofu macio, tofu firme, iogurtes de leite de vaca ou de soja e locarrá. E em substituição da gema, os purés de frutos secos. As frutas em compota ou em puré são excelentes para dar umidade e maciez a uma massa de bolo, madalenas, queques, bolo inglês, etc. O mais comum é o uso da maçã e da banana. A maçã em compota, sem açúcar adicionado, pode ser usada de 30 a 50 gramas de compota para substituir um ovo, dependendo da receita. Se a receita levar, por exemplo, 3 ovos, recomendo que substituam apenas um ovo por compota
e que para os restantes escolham outro substituto como sementes de linhaça, por exemplo. Pois ao substituir todos os ovos por compota, vai afetar muito a textura e a estabilidade da massa. A maçã tem um sabor neutro e por isso é mais versátil. Já a banana deve ser esmagada em puré e pode ser usada na mesma maneira que a maçã, com a desvantagem de dar sabor às preparações. Por isso, se não gostam ou se não querem que tudo fique com sabor a banana, devem escolher bem onde a vão utilizar. Meia banana, que são cerca de 50 gramas, é suficiente para substituir um ovo. A utilização tanto da banana como da maçã permite reduzir a quantidade de açúcar na receita, já que elas são naturalmente doces. Tofu. Podemos usar tanto o tofu firme como o macio. O tofu macio é mais úmido que o firme e pode ser usado como substituto do ovo em massas tais como um fondant de chocolate ou panquecas, mas também pode ser usado em cremes como mousse ou creme baunilha. Já o tofu firme é um ótimo substituto em massas de bolo inglês, bolo iogurte, em cheesecake e também é um ótimo substituto do queijo mascarpone. O recomendado é usar 50 gramas de tofu firme ou macio em substituição de um ovo. O iogurte, seja ele de leite de vaca ou de soja, natural ou aromatizado, dá umidade e maciez às massas e pode ser usado em financier, brioches, bolos, muffins, entre outros. Em termos de dosagem, 40 gramas de iogurte por norma são suficientes para substituir um ovo. O iogurte também pode ser usado como substituto da manteiga, ou do óleo ou de outra gordura, mas é importante não usarem iogurte como substituto do ovo e da manteiga na mesma receita, porque o resultado não vai ser agradável. Puré de frutos secos ou manteiga de frutos secos, como preferirem. Pode ser de amêndoa branca, caju, amendoim, noz, avelã, sésamo, qualquer. Dão um ligeiro sabor às preparações e por isso, se querem um sabor mais neutro, recomendo um puré de caju ou de amêndoa branca. É usado preferencialmente em substituição da gema do ovo para dar maciez às massas. Pode ser usado em massas de tarte, bolos, brownies. Para substituir uma gema, 20 gramas de puré diluída em um pouco de óleo ou leite ou bebida vegetal é suficiente. L'Ocarrat é o nome dado aos resíduos dos frutos secos ou sementes que ficam após realizarmos uma bebida vegetal. É um bom substituto do ovo em bolachas, cookies e brownies. A dosagem para substituir um ovo é de 1 colher de sopa de L'Ocarrat misturada com 2 colheres de sopa de água. Agentes de volume: aquafaba e baba de linhaça. A aquafaba, talvez o substituto mais conhecido, mas para quem não sabe, a aquafaba é nada mais, nada menos que a água de cozer o grão de bico. Esta água tem albumina, que é a proteína presente na clara do ovo. A albumina é um agente de volume quando é batida de forma vigorosa. A aquafaba, assim como a clara do ovo, pode duplicar o seu volume até 8 vezes e é um substituto das claras em neve. Como a calda de grão de bico é mais rica em água que a clara, é importante reduzir esta água e para isso basta levá-la a lume brando durante 15 minutos para evaporar o máximo de água possível. A aquafaba vai dar estrutura e volume a soufflés e merengues. Para substituir uma clara, basta 30 gramas de calda de grão de bico reduzida e para ajudar a estabilizar esta mousse devemos incorporar um ingrediente ácido, seja sumo de limão ou creme de tarte. A baba de linhaça é a receita que já disse lá atrás. Agentes de fermentação: bicarbonato de sódio e o fermento químico ou fermento de bolos, como queiram. O bicarbonato de sódio começa a reagir assim que entra em contacto com a massa e termina a sua reação com o calor do cozimento. O bicarbonato também ajuda a tornar as receitas mais fáceis de digerir. Deve-se usar no máximo 2 a 3 colheres de café de bicarbonato para 1 kg de farinha. Para se obter um resultado melhor, devemos acrescentar um ingrediente ácido como sumo de limão ou vinagre. O fermento químico ou fermento de bolos é uma mistura que produz reações químicas quando entra em contato com a umidade. A sua ação de fermentação
ocorre quando está a ser cozinhado e não adiciona qualquer sabor aos preparados. A dosagem recomendada é de 11 gramas para 500 gramas de farinha e é importante não usar mais que isso. Esta lista que acabo de partilhar, e é longa, eu sei, é fruto da minha pesquisa e vou ser sincera, ainda não testei todas as opções e acredito que hajam muitas mais formas e muitos mais ingredientes que podemos usar para substituir o ovo, a clara ou a gema. Por isso, estejam à vontade para me corrigir em qualquer informação ou para me indicarem outras formas de substituir o ovo. Basta mandarem uma mensagem lá no Instagram que eu respondo. Seja uma mensagem para colocar dúvidas, para críticas ou sugestões. E claro, toda esta informação vai estar disponível no blog de forma escrita e se quiserem também vos posso disponibilizar a tabela que eu criei. Resumindo e concluindo, que é como quem diz, vamos recapitular toda a informação que acabaram de ouvir e dar como terminar este episódio. Não existe um ingrediente mágico que possa ser usado como substituto de ovo em todas as receitas e por isso, mais importante do que substituir o ovo, é substituir a função que o ovo tem naquela receita. Como agente de coloração em substituição da gema, podemos usar curcuma, leite açucarado ou bebida vegetal açucarada. Ingredientes que substituem o ovo em questão de liga temos féculas, sementes de linhaça, sementes de chia, agar-agar, goma de guar e goma de xantana. Como agentes de textura, em substituição do ovo inteiro temos puré de fruta ou de legumes, tofu firme, tofu macio, iogurtes de leite de vaca ou de soja e locará, e em substituição da gema, os purés de frutos secos. Como agentes de volume, em substituição de claras em neve, temos a aquafaba e a baba de linhaça. E por último, como agentes de fermentação, temos fermento químico e o bicarbonato de sódio. E é isto. Se tiverem uma dúvida, uma crítica, uma sugestão, podem enviar mensagem pelo Instagram ou por e-mail. Todos os links vão estar disponíveis na descrição do episódio. Se gostaram, não se esqueçam de me seguir, comentar, recomendar este podcast aos vossos amigos. E se não gostaram, mandem um link do episódio para aquele amigo chato. E eu fico por aqui. Tchau e até ao próximo episódio de Oh, da Tarde.